Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, sejam muito bem-vindos a esta que é a segunda parte deste vídeo magnífico que estamos a fazer, esta nossa série de história do GW2. Fizemos a primeira parte sobre a história do Guild Wars 1 e agora debruçamos-nos sobre a história do jogo que andamos a jogar atualmente, o MMO espetacular que é o GW. Portanto, nós hoje vamos estar a contar, como eu vos disse, a história do GW2. Já contámos a história daqueles que foram os jogos do Guild Wars Prophecies, Factions, Nightfall e Eye of the North. Hoje vamos sim debruçar-nos sobre aquilo que aconteceu depois. Portanto, falar da história do GW2 até ao momento, porque a história do GW2, como vocês sabem, ainda não acabou. Portanto, é possível que esta série venha a ter uma parte 3, dependente, obviamente, da história do GW2 se desenvolver. Portanto, começando esta mística história. Esta mística história começa, na verdade, 250 anos após os eventos de que eu vos falei no último vídeo. Portanto, no último vídeo eu tinha-vos dito que nos eventos do Eye of the North a player character tinha ajudado as raças, como os Azura e os Anões, etc., a combaterem a ameaça dos Destroyer, que eram os minions do Elder Dragon Primórdios, e no final desse evento, basicamente eles conseguiram adormecer o Primórdios novamente e impedir que a ameaça dos Elder Dragons acontecesse durante aquele período de tempo. Portanto, nesse período de tempo houve vários desenvolvimentos. Um deles foi que em Kryta os humanos estabeleceram a sua derradeira base, o sítio onde iria ser, na verdade, o único reino dos humanos ainda ativo. Portanto, em Kryta, Divinity's Reach serviu como capital para a humanidade, no fundo, após a extinção de Or e Ascalon, que eram os três principais reinos dos humanos em Tíria. Kryta tornou-se a nação fundadora, albergando também refugiados de Ascalon, apesar da fortaleza de Ebonhawk em Ascalon ainda continuar com alguns soldados Krytan e alguns Ascalonians a defender a fortaleza do Shar. Portanto, neste momento, os humanos e o Shar vivem em alguma paz, uma paz assim um bocadinho tensa, mas Tíria viu alguns eventos a mudarem bastante. Portanto, 250 anos depois, nós temos já 3 Elder Dragons no ativo, o Primórdios que acordou, entretanto, aliás, 3 não, 4 na verdade, 4 Elder Dragons no ativo, o Primórdios que acordou pouco de tempo depois de ter voltado a adormecer, ou seja, há 250 anos antes, o Primórdios foi adormecido pela player character, voltou a acordar entretanto e está no subsolo a aterrorizar os habitantes, neste caso do solo, os Krits, os Azura, etc. Temos, na verdade, o Jormag, que acordou, o Elder Dragon do Gelo, que está nas Far Shiver Peaks a fazer com que os Norn, que são uma nova raça, apareça mais para sul e se junte também aos Shar e aos humanos em certas zonas. Portanto, os Norn foram basicamente obrigados a fugir da sua terra para sul por causa da ameaça do Jormag. E temos também, obviamente, o Elder Dragon Kralkatorrik, que acordou e causou a Brand, que é basicamente uma região completamente roxa, cristalizada. O voo do Kralkatorrik provocou uma tempestade autêntica que tornou toda uma zona no mapa do Guild Wars 2 em cristal, no fundo. Portanto, o dragão de cristal, que é o nome dele, Crystal Dragon, Kralkatorrik, também acordou e foi o motivo principal de preocupação nesta época. Basicamente, em respeito do Kralkatorrik, os humanos fizeram sim alguma coisa, as raças de Tíria juntaram-se e formaram um grupo chamado Destiny's Edge, com a ajuda da Glint. Não sei se vocês se lembram da Glint ou não, falámos sobre ela na primeira parte do GW1. A Glint, a dragão profeta, ajudou na verdade estes 5 heróis que formaram a Destiny's Edge, a ponta do destino, para combater o dragão Kralkatorrik. Porquê? Porque a Glint, na verdade, era filha do Kralkatorrik. Era um dos minions do Kralkatorrik que se conseguiu soltar da sua influência e combater o próprio dragão. Portanto, quando a Glint, no Guild Wars 1, fez as Flameseeker Prophecies, referia-se precisamente a um herói que iria salvar Tíria dos dragões e não
obviamente, do Abaddon naquela época. Portanto, a Glint juntou-se a estes 5 heróis. Quem eram, na verdade, posso-vos dizer. Erstagalkin, uma Norn, uma das heroínas dos Norn, mais conhecida. Temos também o Snaf, que era um gênio dos Azura. O Hitlock Brimstone, que era um Char que empunhava a espada do príncipe Rurik, que eu vos falei na primeira parte. Temos Logan Thackeray, que era o guarda-costas da rainha Janna, a rainha de Kryta neste momento. E a Keith, que é uma Sylvari. Esta também é uma novidade. Os Sylvari apareceram também durante esta fase, durante estes 250 anos. Os Sylvari foram uma raça nova que apareceram, junto a The Grove, onde o Ventari colocou uma semente que ele desconhecia a origem, mas ele basicamente... O Ventari era um centauro, para vocês perceberem, que já apareceu no Guild Wars 1. Aliás, vocês têm um sítio no Guild Wars 1 que se chama Ventari Refuge, que é basicamente onde o Ventari está, é o refúgio dele, e foi onde ele, essencialmente, plantou a semente da Pale Tree, neste caso a árvore, que deu origem aos Sylvari. O Ventari, nessa altura, encontrou esta semente, plantou-a e ela deu origem a uma árvore que criou estes seres que são os Sylvari. A Kate junta-se também a estas 4 raças aliadas e formam a Destiny's Edge para combater o Kalakatori com a ajuda da Glint. Isso revela-se ser completamente desastroso porque eles falecem em combate, obviamente. Portanto, a Destiny's Edge, como eu vos posso mostrar aqui, eram estes 5 heróis que aqui estão e que falharam miseravelmente na sua tentativa de matar o Kalakatoric. O Snaf tentou, através de uma magia e de uma máquina que ele possuía, possuir a consciência do dragão de cristal, e isso correu terrivelmente mal. O Snaf morreu e a Glint também. Portanto, o Kalakatoric conseguiu matar a dragão Glint e eles falharam. E então o bando da Destiny's Edge separou-se. E depois, mais tarde, encontraram a Zoja, que era a pupila do Snaf, que era o Azura companheiro deles, e voltaram a juntar-se por causa da player character. Porquê que isto aconteceu? Perguntam vocês. E aqui entramos na história do Guild Wars 2 Core. Até aqui foi basicamente a história pré-GW2. Agora sim, começamos na história do core game do GW2. Portanto, o que é que sucede? Eu já fiz aqui porcaria, desculpem lá, que eu, entretanto, eu tinha aberto aqui as coisas todas, e entretanto não sei o que é que fiz para aqui. Que lixei isto. Portanto, é assim que eu tenho que fazer. Peço perdão. Ok, agora já está. Portanto, o que é que aconteceu? Epá, isto está difícil, estou a ver. Pronto. O que é que aconteceu? Entretanto, há outro Elder Dragon que acorda durante este período, que se chama Zythan, que é o dragão da morte, basicamente. O Zythan conseguiu trazer Or, lembram-se de eu ter falado sobre Or, que afundou por causa do Vizier Kilbran. O Zythan, ao acordar, conseguiu transportar todo o continente de Dor de volta à superfície. O Zythan, que estava adormecido por baixo da cidade dos deuses, Dará, ele acorda e consegue fazer com que Or fique outra vez à tona. E portanto Or regressa com todos os seus minions, que são os Risen, neste caso. Portanto, os Risen estão aqui. São estes minions, são undeads. São os corpos, na verdade, dos Oriens que habitavam esta região e que morreram no cataclismo, quando o Vizier Kilbran usou os Scrolls e afundou a terra toda. Estes eram os habitantes desta região, que entretanto ficaram no fundo do mar, e o Zythan os levantou para combaterem por ele. E conhecemos também este Sylvari, que é o Traherne, que nos ajuda na nossa demanda para combater os Oriens. Conquistamos vários artefactos que nos vão ajudar a combater estes Risen, o exército do Zythan, e enfrentamos o Elder Dragon Zythan numa batalha final épica, em que derrotamos efetivamente o dragão e o matamos. O Zythan foi o primeiro Elder Dragon que foi morto na história do Guild Wars 2 e basicamente deu origem a uma história chamada, a um festival chamado Dragon Bash, que está neste momento em ativo no GW2. Se vocês quiserem experimentar, é um dos festivais mais conhecidos do GW, precisamente por assinalar o aniversário desde a morte do Zythan, que foi o primeiro Elder Dragon a ser morto. Este Elder Dragon era terrível, era o Elder Dragon da morte, portanto ele conseguia levantar os mortos-vivos, e portanto foi excelente termos morto este primeiro. Não se sabe se ele não conseguia levantar os irmãos depois do matarmos, mas pronto.
Entretanto, depois dos eventos da morte do Zaitan, nós conhecemos outro grupo de heróis, porque a Destiny's Edge, que nos ajudou a defrontar o Zaitan e conseguiu derrotá-lo, entretanto separou-se, reformaram-se todos, foram todos fazer coisas diferentes. O Logan voltou para junto da Rainha Janna, a Zoja voltou outra vez para Ratasum, a Asta Galkin foi para Olbrak, que é a terra dos Norn, e portanto os membros separaram-se todos. E o único que ficou para formar um novo grupo foi na verdade o Hitlock e a Player Character, que neste momento é conhecida como Commander, o Commander da Pact, que foi basicamente uma aliança que se formou para derrotar o Zaitan. Nós éramos o comandante da Pact e portanto a Player Character depois junta-se aqui com o Hitlock para formar um novo grupo chamado Dragon's Watch, com novamente 5 membros, nós o sexto, que são na verdade a Marjorie, o Bram, aqui ai pá, como é que esta rapariga se chama? É a Marjorie, o Bram, a Jory. Não, a Jory é esta. Como é que se chama? A Casimir Mead, que é uma nobre de Divinity's Reach. E a Rox, que é basicamente um char. Ainda falta a Taimi, que é uma Azuran Genius, que também é uma Progeny, ou seja, é uma Azura pequenita, que também integra este grupo. E juntos formam todos a Dragon's Watch. Para que é que se formou este grupo? Porque, entretanto, nos eventos da Living World Season 1, começou a aparecer uma nova ameaça. Essa nova ameaça tinha um nome, chamava-se Molten Alliance, que era uma aliança entre chars da Flame Legion e os Dreads, que são umas raças de ratos marsupiais que dominam o subsolo. Eles formaram uma aliança para começar a promover o caos em toda a Tíria. Entretanto, começa a aparecer também a Toxic Alliance, que era uma aliança entre os Krayt e já não me lembro quem mais, mas pronto, era os Krayt e outra raça qualquer que já não me lembro, desculpem. Formaram a Toxic Alliance, e acho que foram os Sylvari da Nightmare Court, desculpem. Portanto, a primeira foi a Molten Alliance, que foi os Dreads e os Flame Legion. Depois a Toxic Alliance, que foi a Nightmare Court dos Sylvari, que é um grupo de radicais, como a Flame Legion na verdade, um grupo de radicais dos Sylvari, mais os Krayt. Formaram também uma aliança para promover o caos e criar a Nightmare Tower, que foi uma torre que apareceu em Kessex Hills. E isto tudo deixou a Player Character um pouco confusa, do género: porque é que isto está a acontecer, porque é que está a haver este caos todo, o que é que se está a passar, quem é que está por trás disto? E essa resposta tinha um nome, na verdade, Scarlet Briar, uma Sylvari, bastante conhecida por ser um gênio autêntico. Ela estudou nos colégios mais eruditos dos Azura, distinguiu-se por excelência como sendo uma das mais proeminentes mentes da sua altura. E esta Firstborn, que foi uma das primeiras Sylvari a nascer, destacou-se também por ser a aprendiz do Omad. Quem era o Omad? O Omad era um Azura que se destacou por construir uma máquina que conseguia ler as Leylines. As Leylines são basicamente rios de magia que se formam por baixo do continente de Tíria e cujos dragões se alimentam de, ok? Portanto, essas Leylines são conhecidas por alimentar os dragões e também por ser um flow of magic no continente inteiro. É basicamente isso que forma a magia, que dá às raças a magia, no fundo. Portanto, a Scarlet Briar tornou-se uma ameaça. Nós, efetivamente, conseguimos travar a Scarlet, apesar dela ter destruído Lion's Arches, por exemplo, e ter feito um sem número de outras coisas, ter atacado a Rainha Janna durante o Queen's Jubilee. Fez uma carrada de cenas, mas nós conseguimos efetivamente durante a Living World Season 1 derrotar a Scarlet e colocar em andamento um processo que nós não conseguimos compreender. Portanto, a Scarlet usou uma máquina gigante, uma broca, para furar diretamente por baixo de Lion's Arches, onde havia uma leyline, e acordar um ser que nós não estávamos à espera que acordasse. Foi o dragão da selva, Mordramoth. Portanto, o Mordramoth acorda e nós ficamos completamente sem chão. Começam a aparecer tentáculos um pouco por todo lado, e isso dá origem aos eventos da Living World Season 2, em que nós enfrentamos diretamente os minions do Mordramoth um pouco por todo lado, em Dry Top, em Silver Wastes, em todo lado eles começam a aparecer e nós vamos ter que derrotar estes minions até encontrarmos a esperança num pequeno ovo que descobrimos que estava a ser guardado pelos Zephyrhites, basicamente. E esse pequeno ovo nós cuidamos dele com toda a serenidade, até que a Kate, que também é uma Sylvari que faz parte da Destiny's Edge, como eu vos disse, rouba esse ovo e o leva com ela, ok? Inexplicavelmente. Entretanto, o Mordramoth continua
a ganhar terreno, portanto ele continua a ficar cada vez mais forte e começam então os eventos da Heart of Thorns. Portanto, a Kate, daquilo que nós sabíamos, tinha um passado, que era, por ser uma Firstborn Sylvari, ela tinha um passado com outros Firstborns, neste caso com o Traherne, com a Faolain, que também era outra, com a Scarlet, que era a Ciara, mas, na verdade, a Faolain é aquela em que nos vamos focar mais, porque a relação entre a Kate e a Faolain era uma relação de amizade muito grande. Até diria que era uma relação de amor da Faolain para com a Kate. Apesar da Kate não sentir a mesma coisa, a Faolain acabou por ficar obcecada com este sonho que ela tinha de se tornar um com o dragão. Portanto, descobre-se durante os eventos da Heart of Thorns que os Sylvari são na verdade minions do Mordremoth. Portanto, a Pale Tree nasce do dragão da selva, e como tal eles ouvem o chamamento do dragão da selva e alguns deles ficam malucos e atacam os seus próprios aliados. Coisa que aconteceu quando o Traherne deu início ao ataque da Pact, ou seja, pegou nas Pact Warships, as naves da Pact que ele usou para atacar o Zhaitan, o Elder Dragon Zhaitan, usou a mesma estratégia aqui e decidiu entrar numa incursão pela selva adentro, pela Magma Jungle, para atacar o Mordremoth. O que é que aconteceu? Falhou, porque o Mordremoth invocou as suas vines, as suas vinhas, e atacou todas as naves e destruiu a frota inteira das Pact Warships. O Traherne e a Destiny's Edge acabaram todos por ficar reféns do exército do Mordremoth, e aqui se dá os eventos da Heart of Thorns. Nós efetivamente entramos dentro da Magma Jungle para salvar os membros da Destiny's Edge e também o Traherne, que infelizmente acaba por falecer no final da campanha, quando nós matamos diretamente o dragão. Nós percebemos que o dragão Mordremoth é na verdade um dragão de mente, ou seja, ele não é bem um dragão com um corpo físico. Apesar de ter um corpo físico, é a Mouth of Mordremoth, existe a mente dele, ou seja, o mais forte do Mordremoth é a mente, que é basicamente uma hive, ou seja, é tipo uma colmeia. Ele domina todos os minions, ou seja, todos os minions dele são uma extensão dele mesmo, se isso fizer sentido para vocês. E nós atacamos diretamente a mente do Mordremoth, onde o Traherne nos abriu uma brecha, porque o Traherne estava a ser controlado pelo dragão, e depois, infelizmente, temos que matar o Traherne, que era o Pact War Marshal. Entretanto, quem assume o comando da Pact é, na verdade, o Logan Packeray, e isso leva-nos, efetivamente, aos eventos da Living World Season 3. Ora, antes de irmos para cá, deixem-me falar sobre este personagem, o Rytlock Brimstone. Portanto, o Rytlock, aconteceu-lhe uma coisa muito engraçada que antes da Heart of Thorns, que foi o Rytlock, durante a Living World Season 2, decidiu que queria parar a Full Fire. A Full Fire eu expliquei-vos na primeira parte da história do Guild Wars 1, que basicamente foi um feitiço que o rei Adalbern da Ascalon invocou para os Ascalonians lutarem permanentemente contra o Char. Portanto, eles transformaram-se em fantasmas e lutavam constantemente contra o Char. E nós, para ajudar o Rytlock, que era um Char, fomos com ele até uma das catacumbas da Ascalon, e ele utilizou a espada do Príncipe Rurik, que é a Sohothin neste caso, para acabar com a Full Fire, para dissipar os fantasmas em Ascalon. Isto fez com que se abrisse um buraco espaço-temporal para o Underworld, e o Rytlock acaba exatamente por entrar nesse submundo e navegar nas Mists, basicamente. As Mists é tipo uma espécie de céu do GW. É um bocado estranho de explicar, mas pronto, as Mists é quando os personagens morrem, vão parar às Mists, e as Mists é... Pronto, olha, lembram-se quando eu vos disse na primeira parte que nós tivemos que atacar o Abaddon e ele estava fechado num Realm of Torment? Basicamente, o Realm of Torment é uma divisão das Mists. Pronto, é muito estranho. Todos estes realms à parte ficam dentro das Mists. O Underworld, a Fisher of Woe, todos estes reinos ficam nas Mists, e o Rytlock acabou por ir parar às Mists sem querer. Porquê é que isto é relevante? Porque o Rytlock, quando foi parar às Mists, ele depois descobriu umas técnicas novas. Ele voltou renovado na Heart of Thorns como um Revenant, que é basicamente um guerreiro que consegue utilizar os poderes das Mists a favor dele. E nós nunca percebemos muito bem o que é que lhe aconteceu, o que é que ele andou para lá a fazer. Na Living World Season 3, nós conseguimos perceber o que é que o Rytlock andou lá a fazer. Portanto, o Rytlock andou a aprender todas estas magias maradas e, sem querer, soltou um homem que ele conheceu nas Mists. Ou seja, um homem que estava aprisionado com uma espada que estava no chão seca. E o Rytlock acabou por chegar lá e com a Sohothin
encostou a lâmina dele à espada e a espada voltou a arder e este ser que estava lá aprisionado nas Myths soltou-se e fugiu. E basicamente, por pena do Hitlock, poupou e deixou-o sair das Myths, basicamente. Portanto, ele acabou por conseguir sair das Myths e, entretanto, reapareceu durante os eventos da Heart of Thorns e ajudou-nos a conseguir salvar os restantes elementos da Destiny's End. O que é que sucede depois? Lembram-se deste ovo, certo? Nós conseguimos, durante os eventos da Heart of Thorns, recuperar este ovo, que não sabíamos o que é que era, e, entretanto, este pequeno ovo acabou por eclodir e deu origem a esta dragãozinha bebê, que é a Auryn. Descobrimos, entretanto, que o ovo era nada mais nada menos do que um ovo da Glint, ou seja, o dragão profeta, o filho do Kralkatorrik. E, portanto, a Auryn, que era neta do dragão de cristal, do Kralkatorrik, começa assim por ser uma personagem com a qual nós nos ligamos bastante. Entretanto, durante o processo de eclosão do ovo, aparece-nos um personagem que nós não esperávamos que regressasse. Lazarus da Dire. Basicamente, o Lazarus da Dire, a história dele, e para não estar aqui a amassar com isto, porque isto é uma backlore gigantesca, isto até merece um vídeo só de si, mas ele basicamente é um Mursat. Lembram-se de eu ter falado dos Mursat na história do Guild Wars 1? Ele é basicamente o último Mursat, portanto os Mursat foram completamente extintos pela player character. O único que sobreviveu foi o Lazarus, porque o Lazarus conseguiu separar em 7 bocados, e quando esses bocados voltassem a estar juntos, o Lazarus renascia, no fundo. Era esta a teoria. E houve uma ordem de White Mantles que sobreviveu aos eventos do Guild Wars Prophecy, que após 250 anos continuaram ativamente a tentar ressuscitar o seu deus, neste caso o Lazarus. E nós ficámos um pouco confusos, a player character, porque fomos ajudados pelo Lazarus a combater alguns minions que andavam a tentar impedir que a Auryn voltasse à vida, ou seja, que o ovo eclodisse. Portanto, entretanto, o Lazarus ajuda-nos e nós ficamos confusos porque é que raio este gajo nos está a ajudar. Este gajo é mau, supostamente. E do nada descobrimos que afinal o Lazarus não era o Lazarus. Isto é um pouco confuso, desculpem-me. Era na verdade o deus da guerra, Baltazar. Lembram-se de eu ter falado sobre os deuses dos humanos? Pronto, o deus da guerra disfarçou-se de Lazarus da Dire, vá-se lá saber porquê, e andou com a player character a fingir que era o Lazarus, mas afinal não era o Lazarus, afinal era o Baltazar. E o que é que o Baltazar queria fazer? Dominar a Terra sozinho. Ele basicamente passou-se com os irmãos por causa dos eventos dos Elder Dragons, ou seja, os Elder Dragons estavam a absorver a magia demasiado rapidamente e os deuses não tinham como se defender, e como os deuses tinham fugido de Tíria, o Baltazar decidiu que era injusto para com os humanos e para com as raças que eles criaram, eles terem fugido, e portanto ele queria lutar diretamente contra os Elder Dragons e absorver o poder dos Elder Dragons para si. Nós tivemos que impedir o Baltazar porque ele era maluco da cabeça, e isso deu origem ao final dos eventos da Living World Season 3. Portanto, descobrimos que o Baltazar estava na verdade vivo. A player character acaba por se sacrificar para conseguir deter o Baltazar e vai parar às Mists como o Hitlock, só que desta vez quase como se estivesse morto. Encontra lá um Undead Lord, que é o Palawa Joko, que eu também já vos falei na história do Guild Wars 1, e nós, sem querer, não sabendo, soltamos o Palawa Joko também das Mists. Portanto, outro gajo que sai. Portanto, isto fica aqui uma grande salganhada. Entretanto, nós derrotamos o Baltazar, porque pá, tínhamos que o derrotar. O gajo era maluco, estava a querer matar os dragões e absorver-lhes a magia. Só que o Baltazar consegue a proeza excelente de chamar o dragão de cristal para si, porque o queria matar, na verdade. E nós, matando o Baltazar, invalidamos que o dragão de cristal venha até nós. Portanto, neste caso, o Kralkatorrik descende sobre Elona. Estes eventos acontecem todos na Terra do Céu Dourado. Portanto, nós vamos até Elona, na expansão Path of Fire. E em Elona nós descobrimos que existe toda uma vida de vários humanos que ficaram por lá. Alguns deles que adoram Palawa Joko, que se tornou, na verdade, o rei de Elona desde que a player character saiu de lá. Portanto, 250 anos após nós termos solto o Palawa Joko para nos ajudar a atravessar a Desolation para irmos matar o Abaddon, o Palawa Joko, na verdade, dominou a Terra inteira e estava cá são e salvo. Portanto, entretanto, nós temos que lidar com vários vilões ao mesmo tempo. Matamos o Baltazar, aparece o Kralkatorrik, o dragão de cristal gigantesco, e aqui temos mais uma tarefa difícil nas mãos. E isto é o que dá origem à Living World Season 4. Basicamente,
A Aurine, sendo neta do Crystal Dragon, ela tem basicamente poderes. E ela, quando nós matamos o Baltazar, o deus da guerra, ela absorveu parte do poder do Baltazar. E como tal, ela tornou-se uma adolescente, ficou um dragão ainda mais potente. Não ficou só aquela bebezinha que ela cresceu um bocadinho. E agora já a vemos como uma aliada. Portanto, ela e o Commander, ou seja, a player character, estão eternamente ligados através de um elo de uma profecia, a profecia da Glint. E portanto, que eles ambos vão derrotar os Elder Dragons, e seria essa a profecia que a Glint profetizou no passado. O que é que sucede? Sucede que, entretanto, o Palau Ajoko, voltando à vida, tentou dificultar a nossa vitória o máximo possível, e nós também tivemos que o assassinar. Infelizmente, o Palau Ajoko teve que morrer, apesar de ser uma das minhas personagens favoritas do Guild Wars 2, mas isto, pronto, merece toda uma backlore também, porque isto, pá, como eu vos disse, eu vou tentar explicar isto da forma mais superficial possível, porque, na verdade, isto tem centenas de horas de história por trás, que é muito difícil explicar num vídeo destes. Mas pronto, tivemos que derrotar o Palau Ajoko e seguimos fortes para enfrentar o Dragão de Cristal Kralkatorrik na profecia, e desta vez com todas as nossas forças. Portanto, a Destiny's Edge falhou com a Glint, e seríamos nós com a Dragon's Watch e com a Aurine que iríamos enfrentar outra vez o Dragão de Cristal e íamos cumprir a profecia. Portanto, aí vamos nós feitos loucos a enfrentar o Dragão de Cristal com uma Dragon's Blood Spear, que foi uma lança que a Glint nos deixou para derrotar o Kralkatorrik. E o nosso primeiro contacto com o Dragão de Cristal falhou miseravelmente. Portanto, a Aurine quase que morre, nós quase que morremos também, mas isso deixou-nos mais fortes ainda. E portanto, o último voo do Commander com a Aurine revela-se ser um fruto de uma amizade fantástica, e com o poder da amizade, clássico dos animes, derrotamos o Kralkatorrik. Vamos literalmente para dentro dele, com a ajuda da frota da Pact, agora renovada, com o Logan ao comando. Enfrentamos o Dragão de Cristal, ele cai numa ilha, e nessa mesma ilha nós conseguimos ir para dentro da consciência do próprio Dragão de Cristal, ele que se sente basicamente destroçado, sente-se raivoso e não sabe muito bem porquê, e então acaba por passar a sua magia para a própria da Aurine. Portanto, a Aurine, a sua neta, recebe toda a magia do Dragão de Cristal e torna-se a Prismatic Dragon. Portanto, basicamente ela é a Prismatic Dragon, é uma nova Elder Dragon, ela transforma-se numa Elder Dragon, no fundo, quando absorve a magia do Kralkatorrik. E agora sim, a Aurine já é um dragão adulto, neste caso. Portanto, ela transforma-se na Cyan, numa profeta nova, e nós assistimos aqui a como é que eu vou dizer? Uma pausa na nossa vida de guerra até então, porque até aqui tem sido ameaça atrás de ameaça. Portanto, estamos num período de celebração e vamos até à terra do Char. Os Char que estão a fazer um festival gigantesco para celebrar a sua raça, para celebrar a sua natureza e o tratado de paz que eles estabeleceram com os humanos. E nós deslocamos até às Char Homelands para participar neste festival. Durante este festival começamos a percebermos que há alguma coisa que está a acontecer de errado, quando o Bangar Ruinbringer decide convocar os exércitos todos do Char e ir com eles para Shiver Peaks procurar o Elder Dragon Jormag. Na verdade, o plano do Bangar seria aliar-se ao Elder Dragon Jormag para ter mais poderes, para obter mais poderes, e isso resulta numa javardice tremenda, em que o filho do Rytlock Brimstone, o Ryland Steelcatcher, basicamente se transforma no minion do Jormag, e vários outros Char se transformam em minions do Jormag, e isso dá origem à Frost Legion, que é basicamente a legião de soldados de gelo que o Jormag tem ao seu comando. Sucede então que o próprio Ryland, sendo filho do Rytlock, existe aqui muita inimizade entre eles os dois, porque o Rytlock praticamente abandonou o Ryland desde muito novinho, portanto não participou ativamente na sua educação de maneira nenhuma, portanto ele está revoltado com isso, então acaba por ajudar ao facto de se juntar ao Jormag. O Jormag também é um Elder Dragon conhecido por ser muito ludibrioso, portanto ele consegue enganar facilmente as criaturas a acreditarem nele e a fazerem parte do seu exército, e aqui está o Ryland como pertencente ao exército do Elder Dragon Jormag. O Bram Harrison, filho da Hare, que entretanto faleceu nos eventos da Art of Thrones, esquecemos de dizer isto. O Bram basicamente
decide que a única forma de combater diretamente o Jormag é com a sua counterpart, com o seu irmão gêmeo, que é o Primordios, o dragão de fogo. Então o Bram, ele próprio, se transforma no minion do Primordios para derrotar o Ryland. Isto não faz, na minha cabeça, muito sentido, mas a profecia dizia que só estes 2 dragões podiam matar o outro. Portanto, numa batalha final espetacular, com a Aurine pelo meio a participar, basicamente nós conseguimos redirecionar a luz para o prisma, portanto a magia dos 2 dragões para a Aurine, e a Aurine consegue canalizar a magia e derrotar os 2 dragões. Portanto, neste caso o Primordios e o Jormag anulam-se, matam-se um ao outro e nós conseguimos derrotar mais 2 Elder Dragons. Portanto, com isto nós assassinamos 5 Elder Dragons e ficamos naquela, ok, e agora? O que é que vai acontecer? Falta um, portanto eles são 6. É basicamente o Zythan, o dragão da morte, o Jormag, o dragão de gelo, o Primordios, o dragão de fogo, o Mordramoth, o dragão da selva, e o Calcatórico, o dragão de cristal. E faltava um dragão que ninguém sabia que existia, que era o dragão das profundezas do oceano. Portanto, este dragão das profundezas do oceano era-nos desconhecido até os eventos da End of Dragons, que foi basicamente a última expansão do GW2. Portanto, na End of Dragons nós conhecemos uma personagem que era amiga do Gorick, que também entra nesta fornalha toda de personagens agora a meio da Living World Season 4. Era um pesquisador dos Inquest que estava a trabalhar com o Palawa Joko, entretanto ficou nosso amigo, e o Gorick tem uma amiga dele que é a Anka, que basicamente o chama para um convite, e nós acabamos por ir ter com essa mesma Anka, e na verdade a Anka rapta o Gorick e leva-o para uma nave. A Aurine aparece e consegue nos levar atrás dessa mesma nave do Aetherblade, e nós perseguimos a nave até que caímos num continente novo, Kanta. Como eu já vos falei no Guild Wars 1, a terra do dragão, basicamente, a terra onde o Shiro Tagashi dominou durante séculos. Na verdade agora é um império super fluido, super desenvolvido. Aliás, é a terra mais desenvolvida de todos os continentes, e como tal, ela é liderada pela Imperatriz e pela sua irmã, a June, que trata da parte tecnológica e que usa a Jade Tech, que é basicamente o Jade do Shiro Tagashi, que o Shiro gerou com o Jade Wind. Eles arranjam uma forma de canalizar a magia para esse Jade e utilizam o Jade para tudo. Ou seja, a Kanta é uma terra super tecnológica precisamente por estes avanços do Jade. Entretanto, conhecemos também a Kunavang. Kunavang era um minion do Shiro Tagashi, tinha sido corrompida pelo Shiro Tagashi, um dos Salt Spray Dragons de Kanta, que entrou no Guild Wars Factions. Nós tivemos que derrotar a Kunavang antes de matarmos o Shiro, e a Kunavang, entretanto, virou um bom dragão que ajuda os humanos, e portanto tem trabalhado secretamente em conjunto com os humanos para garantir a proeminência de Kanta. Descobrimos então porque é que Kanta na verdade se transformou numa região tão desenvolvida, porque essencialmente um acordo entre a June e a Suwon, que era a última Elder Dragon, e descobrimos nós que era a mãe de todos os Elder Dragons, portanto todos os Elder Dragons nasceram da Suwon. Após convívio com a Suwon numa central quase nuclear que eles construíram em Kanta, descobrimos que a Suwon deliberadamente aceitou ficar presa nessa central para poder dar aos Kantans uma vida diferente. Portanto, ela alimenta a magia da Jade Tech, ou seja, eles utilizam a magia da Suwon, que é a última Elder Dragon, para dar power ao Jade, para eles poderem ter a vida normal que têm, com toda a tecnologia associada que têm. Portanto, a Suwon está presa nesta power plant. Só que o que nós não conseguimos prever foi que com a morte de todos os outros Elder Dragons, basicamente a Suwon começou a absorver magia negra. Foi todas as más vibes que a morte dos outros Elder Dragons, que basicamente o balance, ou seja, o balance do Guild Wars 2 representa todos os Elder Dragons em uníssono, terem a magia, consumirem a magia, voltarem a dormir, consumirem a magia, voltarem a dormir. E isto era o equilíbrio, no fundo. Esse equilíbrio rompeu-se quando nós desatámos a matar Elder Dragons à maluca, ok? E a Suwon começou a perder esse equilíbrio. Ou seja, ela criou os seus filhos para ajudarem a manter o fluxo da magia. Com os seus filhos mortos,
é ela que tem que arcar com isso tudo. Portanto, ela começa a ser corrompida por uma coisa que é o Void, basicamente, que é esta magia toda negra, e a Swan, no final, transforma-se basicamente num dragão negro, que é o dragão do Void, e nós temos efetivamente que derrotar a Swan com a ajuda da Pact e do Logan e de toda a gente. Todos os heróis se juntam para conseguirmos derrotar a Swan, e no final da End of Dragons derrotamos efetivamente a Swan. Ela falece terrivelmente, pá, por mal, porque a Swan até era uma personagem querida. Falece para salvar os Cantons todos e sacrifica-se, obviamente, para travar o Void. Portanto, nós conseguimos travar o Void, e agora, nos últimos eventos do Guild Wars 2, nós estamos em Gyaladelv, que é uma mina de Jade, ou seja, em Canta. Eles continuaram a minar Jade e estão à procura ativamente de alguma forma de substituir a bateria que era a Swan. E então eles têm-se deparado com eventos estranhos, ou seja, estão a aparecer demónios e seres que basicamente alteram a mente das pessoas que estão a minar aqui em Gyaladelv, e portanto é a partir daí que nós estamos a descobrir que existe alguma coisa por trás disto, alguém que está a orquestrar estes minions que estão em Gyaladelv a atacar os mineiros. Não sabemos porquê, e é aqui que trava a história do GW2. Portanto, foi aqui uma viagem grande, malta. Pá, peço-vos desculpa se isto foi um resumo muito resumido, mas teve que ser, porque esta história é gigantesca e tem muito que se lhe diga. Eu aconselho a todos a fazerem a história verdadeiramente, a jogarem, porque aí percebem muito mais coisas, muito mais pontas soltas. Eu, na verdade, sou capaz de fazer mais uns vídeos destes a falar sobre coisas mais específicas, momentos da lore, personagens específicas. Portanto, se quiserem ver algum vídeo sobre algum evento específico do Guild Wars 2, coloquem aí nos comentários que eu provavelmente pego nisso e faço um vídeo sobre isso dedicado, ok? E basicamente é isto, malta. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado. E pronto, e vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço, malta. Tchau, tchau.